Olá, caríssimos, sejam bem-vindos. Vou fazer um vídeo que eu acho extremamente rico, falando de uma coisa que fazia tempo que eu estava querendo comentar com vocês, que é a matemática do método do carbono 14. Como que o carbono 14 é usado para datar objetos. Então, tem uma matemática por trás muito bonita. Tem uma química, uma biologia por trás também. Essa é uma coisa que eu, como vocês sabem, eu não domino, então eu vou falar da matemática que está por trás do carbono 14. Mas para a gente entender o contexto, estou falando do elemento químico carbono. O número atômico dele é 6. O isótopo estável do carbono, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. E ele é estável. Estável quer dizer que ele não sofre alteração sozinho. Claro, quando reage, entra em coisas, pode acontecer alguma coisa, mas ele é estável com 6 prótons e 6 nêutrons. Tem um isótopo do carbono que chama carbono 14, porque ele tem 8 nêutrons e 6 prótons. Ele é formado na atmosfera por absorção de partículas. E ele é instável, o carbono 14. Instável em que sentido? Ele se forma na natureza, entra na nossa vida, todos nós temos um monte de carbono 14 no corpo, mas o carbono 14 ele pode emitir uma partícula beta, que é chamada um elétron nuclear. É uma partícula negativa, com carga negativa. É um elétron de caráter nuclear, que está no núcleo. E por isso que ele está lá que é um nêutron. Aquele próton tem uma partícula beta junto com ele, então, como ela é negativa, mata a carga positiva do próton e fica um nêutron. Quando essa partícula sai, aquele nêutron vira próton. E aí, o carbono 14 deixa de ter 8 nêutrons, passa a ser 7 nêutrons. E passa a ter 7 prótons, porque o nêutron deixou de ser nêutron, porque a carga negativa foi embora, ele ficou positivo e ganhou um próton. Quer dizer, continua tendo 14 partículas, só que ao invés de ter 6 neutras, 6 positivas e 8 neutras, uma neutra vira positiva. Então ficam 7 nêutrons e 7 positivos. E aí ele vira nitrogênio, ele não é mais carbono. Quando o carbono 14 emite a partícula, o elétron nuclear, ele deixa de ser carbono e vira nitrogênio. E eles estão, os dois, o carbono estável e o isótopo, todos estão no nosso corpo. Por volta de 1940, Willard Libby percebeu que dava para usar isso para fazer datação. O que ele percebeu? Olha que ideia rica, que coisa linda. Quando um ser vivo morre, pode ser uma árvore, pode ser uma concha, pode ser uma ostra, pode ser um animal, um ser humano. Um ser vivo morre, ele para de fazer as reações químicas que caracterizam a vida. Então ele não está mais se alimentando, fazendo fotossíntese, comendo, transformando matéria, os animais comem grama e transformam isso em carne. Todo esse processo que caracteriza a vida, que são as reações químicas orgânicas, são interrompidos, porque aquele ser vivo morreu. E quando aquele ser vivo morre, ele tem uma quantidade de carbono normal e uma quantidade de carbono 14. Para fazer a datação, a gente precisa saber para cada coisa qual é a proporção entre carbono estável e carbono 14. Se nós estamos falando de um osso, de um mamífero de grande porte, ou de uma concha, casca de uma concha, ou se nós estamos falando de um tronco de árvore, do que estiver falando do dente de um roedor, precisa saber naquele objeto, uma pessoa, eles usam, por exemplo, essas pessoas que estavam atravessando uma montanha e é pego por uma tempestade de neve, morre, fica ali congelado, meio desidrata o corpo, e o corpo é encontrado conservado depois de 2, 3, 4 mil anos. Então, precisa saber para este ser vivo
qual era a proporção normal do estável e do carbono 14. Quando ele morreu, ele tinha essa proporção. Só que a partir daí ele não ganha mais carbono. O estável fica ali. E o 14 vai emitindo partículas beta e vai diminuindo. Então, se a gente souber como é a redução do carbono 14, a gente pode pegar uma amostra antiga e falar, olha, isso aqui é um objeto tal, é um osso, é uma árvore. A proporção entre o estável e o 14 devia ser na razão x para y. Isso foi alterado. Alterado por quê? Porque o 14 diminuiu. Em que proporção que ele diminuiu? Tanto. A gente sabe quanto tempo ele leva para reduzir? Sabe. Então a gente consegue fazer a datação. Olha que bonitinha a ideia. Precisa saber então como é que ele decai. E aqui tem uma coisa super rica, que o decaimento é exponencial e é uma matemática sofisticada. A forma como o 14 cai, porque nós estamos falando da redução de massa. Tem montes de fenômenos diferentes, com maneiras diferentes de reduzir massa. Por exemplo, quando a água evapora. Uma variável importante na evaporação da água é a superfície. Se você pega um copo de água e deixa espalhado em cima de uma mesa ou no chão, ele tem uma enorme superfície, ele vai evaporar rapidamente. Aquele mesmo copo de água num copo fininho com uma borda, com uma boca pequena, ele evapora muito mais devagar. Porque a superfície por onde se dá a evaporação interfere no processo de redução da massa de água. Precisa levar em conta isso. Então, isso é um modelo matemático. Olha que bonito, isso é um modelo matemático. E o que é que funciona para o carbono 14? O que os estudos mostram, o modelo que é usado, é que a variação de massa do carbono 14 no tempo é proporcional à massa no tempo, que é uma equação diferencial. Eu não vou trabalhar com a equação diferencial hoje. Isso já apareceu nos meus vídeos, se vocês forem procurando nos meus vídeos, vocês vão ver um monte de situações disso. Crescimento populacional, um monte de temas em que isso aparece. Qual é a consequência disso? É o mesmo procedimento do decaimento radioativo, dos materiais radioativos, do urânio, do plutônio, do césio, desses materiais perigosos. Só que o carbono não é perigoso, mas é o mesmo processo, emissão de partículas. Ele emite tanto maior a quantidade de partículas emitida, que é esse MDT, a variação, que é a derivada, ele é proporcional à quantidade que tem. À medida que diminui a massa, diminui a emissão de partículas. Não tenha, por exemplo, a interferência da superfície. Isso não é relevante para esse problema, como é na evaporação da água. É só a massa que é relevante. Isso dito, os matemáticos resolvem essa equação e a massa do carbono 14 é a massa inicial exponencial de uma constante vezes o tempo. De uma constante que, inclusive, vai ser negativa no caso do carbono 14. Então, quando você tem uma equação diferencial como aquela, a solução é uma constante vezes uma exponencial. Tá? Que é uma equação de ordem 1. Coisa super importante de dizer, não é linear. Consequência disso, por ser exponencial, e é isso, eu vou fazer essa conta para vocês daqui a 5 minutos, por ser exponencial, o carbono 14 tem meia-vida. Sabe o que é meia-vida? É o tempo que leva para a massa cair à metade. A gente sempre ouve falar, quando fala em radioatividade, de meia-vida. Se tem uma massa de urânio, ela começa a decair, passa um tempo, tem metade do material radioativo. Passa um tempo igual para cair a metade da metade. E isso chama meia-vida. Eu vou fazer umas continhas com isso. O importante que eu quero que vocês pensem é que não é, por exemplo, linear, é exponencial. Não é linear, não é do segundo grau, não é nada disso. É exponencial. Se fosse linear, olha o que aconteceria. Esse desenho que eu estou fazendo, eu acho assim tão interessante a gente saber disso. Se fosse linear, teria uma cara assim. Começa com uma massa inicial e vai diminuindo com o passar do tempo de forma linear.
Mas não é assim o carbono 14. Mas se fosse assim, sabe o que aconteceria? Tem uma massa inicial. Depois de um certo tempo, a massa caiu à metade. Eu venho aqui e descubro esse tempo, T1, que é o tempo para a massa cair à metade. Esse T1 aqui. E para cair à metade da metade? Olha só que esse intervalo de tempo não é igual a esse. É metade. Se fosse linear, ou metade ou proporcional, né? Se fosse linear, o tempo para cair a metade não seria constante. Não teria meia vida. E a datação do carbono seria de outro jeito. Mas é linear. Então agora eu vou fazer uma conta para vocês, quer dizer, não é linear, é exponencial. Então agora eu vou fazer uma conta para vocês com exponencial. Olha que conta gracinha. Eu vou fazer a seguinte conta. Qual é o instante T2 em que a massa de carbono 14 caiu a metade da massa de um instante T1? Pega 2 instantes, não precisa nem ser o instante inicial, 2 instantes. O que tem? Quando é que acontece que eu tenho uma certa massa num certo instante T1? Qual é o instante T2 em que a massa vai ser metade da massa inicial? Os cientistas mediram o carbono 14 e ele evolui no tempo assim. É a massa inicial vezes Z elevado a menos 0,0013012T. Isso é experimental. Você mede, né? Você pega uma amostra de carbono 14, mede quanto tem e vai acompanhando dia a dia. Você obtém o gráfico de como que essa função está decaindo, que estou dizendo não é linear. O modelo diz que é exponencial. Faz uma tabela de dados e vê e obtiveram essa fórmula. Então, quando é que isso aqui acontece? Isso aqui acontece quando M0 vezes Z elevado a menos 0,00112T2 for igual a meio de E elevado a menos 0,00112T1. Passa o 2 multiplicando e cancela o M0. M0 é uma constante. Cancela. Fica 2E elevado a menos 0,00112T2 igual a E elevado a menos 0,00112T1. Toma logaritmo. Logaritmo de base E. Ln de 2 mais Ln do produto é a soma dos logaritmos. Ln da exponencial é o próprio número, então menos 0,0012T2 igual a menos 0,0012T1. Tomei logaritmo da base E de tudo isso. Agora passa esse para o lado de cá, fica mais, coloca o 0,00012 em evidência. Então fica aqui o Ln de 2 é igual a 0,00012 multiplicado. Esse T2 ficou mais, que veio para o lado de cá, e esse T1 ficou menos. Ou seja, o tempo para cair a metade, T2 menos T1, é igual a Ln de 2 dividido por 0,00012, que é 5.732, que é a meia-vida do carbono 14, isso aqui medido em anos. Olha que genial! E por que eu pude fazer essa conta? Isso é o mais bonito. Porque o modelo mostrou e as medidas confirmaram que o decaimento do carbono 14 é exponencial. E por que é exponencial? E só porque é exponencial, isso é tão bonito, gente. E só porque é exponencial, tem meia vida. A diferença entre... Eu consegui isolar o T2 menos T1. Eu resolvi uma equaçãozinha, eu isolei aquele ΔT. Se tentar fazer isso com uma fórmula linear, você não consegue. O T2 e o T1 ficam multiplicados por coeficientes diferentes, você não consegue pôr em evidência e isolar o T2 menos T1. Ele varia com a massa inicial, ele não é detectável. Porque é exponencial, eu tirei o logaritmo e eu consegui isolar o T2 menos T1 e eu calculei a meia-vida do carbono 14.
Então, o que acontece? Se você olha a proporção que tinha que ter de carbono 14 e carbono estável numa amostra, e você detecta que o do carbono 14 caiu a 1/4 do que devia ser, do que quando o ser está vivo tem uma proporção. Você vai ter que saber para cada ser. Para ser vivo tem uma proporção. Aí eu estou olhando um fóssil. Estou olhando o fóssil e eu vejo que a proporção do 14 está a 1/4 do que deveria ser. É porque passaram 2 meia-vidas. Disseram 1/4 que caiu a metade e depois a metade. 2 meias-vidas é porque aquele coiso tem 11.400 anos. É lindo isso, gente. E se não fosse a matemática da função exponencial e do logaritmo, a gente nunca poderia fazer. Por que é 5.000 anos? Tem o seguinte fenômeno. Se você pensa que passou 50.000 anos, então são 10 quedas à metade. Então vai cair a metade, a metade, a metade, a metade, 10 vezes. Aí a quantidade de carbono 14 fica muito pequena e aí a datação fica muito imprecisa. Então o carbono 14 é usado para datações até 50, 60.000 anos no máximo. A partir daí, os cientistas usam outros métodos. Então, osso de dinossauro não é com carbono 14. Carbono 14 a gente usa para ossos de animais, civilizações, né, de 30, 40.000 anos atrás, que é o que dá para fazer. Mas é lindo isso, né? E tem toda uma matemática extremamente rica com exponencial e logaritmo. E é curioso, não é linear, não é quadrático, não é parábola, é exponencial. Legal, né? Ficamos por aqui.